Agora a gente vai falar um pouco de biologia, um pouco de biomedicina, mas bem superficial, só para você entender esse conceito. É assim, ó, as células, elas são receptoras. O que significa isso? Elas recebem a química que é liberada pelo cérebro especificamente pela glândula pituitária. São liberados hormônios ou neurohormônios ou neuropeptídeos na corrente sanguínea e elas encaixam com os receptores da célula. E as células elas têm uma membrana celular, né? Nessa membrana elas têm duas funções: excreção de nutrientes e absorção de nutrientes. Então essa mesma célula, ela tem duas funções: uma função de sobrevivência e uma função de crescimento. Olha que interessante, a menor inteligência do nosso corpo, ela tem a função de sobreviver e a função de crescer. Essa função de sobreviver, quando ela está na função de sobrevivência, ela faz isso. Ela se fecha totalmente. Não há nenhuma interação. Ela simplesmente se fecha. Quando essa mesma célula está em um movimento de crescimento, ou o que a gente conhece, eu vou fazer uma analogia, tá? Anabolismo, reações anabólicas, reações de síntese proteica, ou seja, de crescimento proteico, de junções de aminoácidos. Quando essas reações estão acontecendo de crescimento, de multiplicação celular, que é necessário para o organismo, porque se esse crescimento não acontece, nós morremos. O nosso intestino ele renova a parede intestinal em 72 horas. Toda a parede intestinal é renovada em 72 horas. Toda a nossa pele é renovada em 11 meses. Se eu não me engano, é 11 meses. Eu sei que grande parte das nossas células do nosso organismo estão mudando o tempo todo. Então a reação de crescimento é extremamente necessária. Agora, quando essa reação, esse movimento celular de crescimento não acontece, nós temos todo tipo de prejuízo. Todo tipo de prejuízo. Como eu já citei do intestino, quando ele não é renovado, pessoas que têm problema com gastrite, pessoas que têm gastrite nervosa, pessoas que têm câncer ou alguma doença no fígado, no pâncreas, no estômago mesmo. Isso dá por quê? Muito estresse. Esse estresse pode estar acontecendo na vida presente, como pode ser memórias do passado, que você está o tempo todo projetando na tela da sua mente. Faltando voz. Você está o tempo todo projetando na tela da sua mente. E aquilo ali já se tornou um vício. E quando vamos recapitular o que a gente aprendeu. E quando você projeta na tela da sua mente, o seu organismo, o HPA, hipotálamo pituitário adrenal, libera neuroadrenalina, libera adrenalina na corrente sanguínea pela glândula pituitária na corrente sanguínea. Essa adrenalina faz com que as tuas células nervosas, o sistema nervoso central, bombeie sangue para os braços, para as pernas, para o mecanismo de fuga e luta e feche toda a atividade sanguínea, feche praticamente toda a atividade circular sanguínea do intestino e dessa região que aqui a gente chama de região vital. Essa aqui é a região vital e ela fica carente de circulação sanguínea, de excreção celular, de coisas que fazem mal ao organismo e etc. Funções metabólicas, todas são prejudicadas quando há essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea repetidas vezes durante o dia. Aí veja o que acontece. Você está o tempo todo se estressando, o tempo todo pensando negativo, o tempo todo pensando que não vai dar certo, o tempo todo imaginando coisas terríveis acontecendo. Você quer ver como a sua imaginação é poderosa? Imagine agora que onde você está, cai um pedaço de ferro na sua cabeça.
Imagine agora que a sua casa está pegando fogo. Meu Deus, está pegando fogo. A nossa imaginação ela é muito poderosa. Agora imagine que a pessoa que você mais ama está te dando um beijo. Agora imagine que a pessoa que você mais ama está segurando sua mão nesse exato momento e está dizendo assim: você é muito importante para mim. Agora imagine que o teu maior desejo financeiro está sendo realizado nesse exato momento. O que a Bíblia diz sobre isso? Se imaginardes algo e credes com todo o seu coração, assim terá convosco. Então, se você imagina e você acredita no seu coração, você vai ter aquilo. Preste atenção na conjugação do verbo. Se imaginardes que aquilo que queres ter, tens nesse momento, terá convosco logo. Ou seja, você sente no agora aquilo que você quer e você recebe no futuro. Porque o teu sentimento cria uma série de coisas que a gente está estudando. Cria a organização celular, cria as químicas que são liberadas no nosso organismo, cria uma coisa chamada inconsciente coletivo, uma informação que vai para o inconsciente que eu ainda não comecei a falar, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, essas informações que você coloca na tela da sua mente, que parece uma bobeira, mas elas estão criando toda a tua realidade. Elas estão criando saúde ou doença. Elas estão criando prosperidade ou escassez. Elas estão criando alegria ou tristeza, que te levam à depressão. O que é a depressão? Eu estava vendo isso hoje. Vários estudos lá em Harvard mostraram que os casos da depressão são frutos de alta quantidade de estresse. Eu fui ler o comentário aqui, eu perdi o raciocínio. Que a alta quantidade de estresse faz com que o neocórtex ele é totalmente anulado quando a glândula pituitária HPA entra em ação e libera adrenalina na corrente sanguínea. O neocórtex se fecha e toda a energia, todo o sangue do cérebro vai para onde? Para o cérebro reptiliano, para a parte instintiva, de reação, de fuga e luta, de ataque. Então, quando isso acontece e o neocórtex é negligenciado, a tua capacidade imaginativa, a tua capacidade de solução de problema, a tua capacidade de propósito, de objetivo, direcionamento, toda é perdida. E com o tempo, com a recorrência disso, você começa a entrar numa disfunção metabólica. Ou seja, o seu organismo fica desregulado. Tudo isso acontece porque você não entendeu o que vocês estão entendendo aqui nessa live. Que as imagens mentais que você cria, as coisas que você acredita, criam e moldam sua realidade.